O regente que não sabe o hino que ele mesmo está passando, ele não vai passar segurança para o coral. E isso vai fazer com que os irmãos nem prestem atenção quando você for passar ensaio. Então por isso muitos regentes reclamam. Poxa, os irmãos não prestam atenção, ou os irmãos estão deixando de ir para o ensaio. Mas por quê? Às vezes o próprio regente não se esforça para aprender o hino, e quando chega lá ele só quer colocar o hino para os irmãos escutarem. Ok, bora passar no playback. Os irmãos erram tudinho, tá ok, bora para casa. Quando chega lá no dia do culto para cantar, todo mundo canta errado. Um canta para ali, outro para lá. Mas por quê? Porque não foi passado um bom ensaio para os irmãos. Bom, meus irmãos, o que eu vou falar aqui agora parece até engraçado, né? Mas muitos regentes da igreja precisam aprender a aprender o hino que eles mesmos estão passando para os seus corais. Mas por que eu digo isso? Porque muitos regentes às vezes reclamam dos seus ensaios, dizendo que os irmãos não estão aprendendo direito os hinos, não sabem o porquê que isso está acontecendo. Só que às vezes eles não se ligam que eles mesmos podem estar sendo a causa disso acontecer. Por quê? Porque às vezes, se o regente ele não passa um bom hino, um bom ensaio para o seu coral, ele acaba não fazendo com que os irmãos aprendam realmente aquele hino que ele quer passar. Então os irmãos, às vezes eles sentem dificuldade, mas nem os irmãos que estão aprendendo ali dentro do coral, nem eles mesmos sabem, às vezes, a causa de eles não estarem conseguindo aprender, porque eles realmente não conhecem nada de técnica de ensaio. Só que, lógico, que a gente pode desculpar os irmãos porque eles não sabem, mas o regente, ele precisa saber. O regente ele precisa saber passar um bom ensaio, tá bom? Então, muitas vezes quando você sentir que não está conseguindo desenvolver um bom ensaio, pare e pense no que você precisa consertar, tá bom? E para isso, eu vou ler alguns trechos aqui do nosso e-book, tá? Como reger na igreja, lá no capítulo 3, que fala justamente sobre aprender um hino, tá bom? O título do capítulo é Aprendendo o Hino. Após ter escolhido o hino, chegou a hora de aprendê-lo. Então você já fez a escolha do hino, né? No capítulo 2 está falando lá sobre o processo de escolher um bom hino para o seu coral, um hino adequado para o seu coral. Agora a gente vai falar aqui sobre o que acontece depois que você o que acontece depois que você escolhe o seu hino, tá bom? E o que você vai fazer? Você vai aprender agora esse hino. Após ter escolhido o hino, chegou a hora de aprendê-lo. Na primeira vez que você colocar a música para tocar no fone ou na caixa de som, somente ouça, não cante junto. O que acontece? Quando você escolhe o hino e você vai aprender ele de fato, a primeira coisa que você faz muitas vezes é colocar o hino e já querer cantar. Muitos regentes fazem isso. Só que qual é o problema? Se eu colocar um hino que eu nunca escutei, estou ouvindo ele pela primeira vez, se eu colocar ele para tocar e já querer cantar, eu vou cantar ele todo errado. Por quê? Porque eu não parei para ouvir. Então, às vezes a dificuldade do regente em aprender um hino é porque ele não quer parar para ouvir. Então o regente, no seu processo de aprendizagem do hino, ele precisa parar para ouvir o seu hino, tá bom? Olha, concorda comigo que se você tentar cantar um hino que você está ouvindo pela primeira vez, você vai cantar ele todo errado? Isso acontece porque você ainda não conhece o hino. Então, não prejudique o seu aprendizado, apenas ouça. Então, você, regente, tem que parar para ouvir o hino que você quer aprender. Se você começar a cantar logo de cara junto com o hino que você está ouvindo pela primeira vez, você não vai conseguir aprender. Às vezes, tem irmão que fala, eu vou passar um hino conhecido para o meu coral, e ele se confia de que ele sabe o hino e só vai passar ali para ele escutar, e muitos regentes se perdem nisso. Por quê? Porque ao invés dele parar para ouvir o hino que ele vai passar, que ele quer aprender para passar, ele se confia de que ele já sabe ali o hino mais ou menos, ele começa a cantar junto, e se ele canta errado, a voz dele acaba cobrindo o hino que é para ele ouvir, e o erro continua ali. Ele não consegue consertar o seu erro. Então, o primeiro passo para você aprender o hino é parar para ouvir, sem cantar junto, tá bom?
Depois que você absorver o hino somente ouvindo, chegou o momento de aprendê-lo de fato. Você irá dividir o hino em partes. Aprenda parte por parte do hino. O que você vai fazer aqui nesse momento? Você vai precisar pegar a cópia do hino, tá bom? Então você já ouviu o hino, ok? Agora você vai pegar a cópia do hino, vai pegar a letra do hino e você vai pegar aquela primeira frase. A primeira frase do hino, ou as duas primeiras frases do hino. Você vai aprender aquelas duas primeiras frases do hino, ok? Você vai dividir esse hino em partes, frase por frase, ou de duas em duas frases, dependendo da complexidade do hino, 3 em 3 frases, você vai ver. Você pega a cópia do hino e vai dividir. Olha, agora eu vou aprender essa primeira frase do hino. E você vai parar, ouvir aquela primeira frase, você vai pausar o hino e vai cantar. Você mesmo vai cantar. O problema de muitos regentes também é que eles querem colocar o hino e cantar logo junto, logo em seguida. E não é assim. Você tem que pausar o seu som lá no seu fone de ouvido. Tem que pausar aquele som e cantar, para você mesmo ouvir a sua própria voz, ok? Mas depois que você já passou por aquele processo. O primeiro contato seu com o hino é fazer o quê? Somente ouvir o hino. Ouvir o hino todinho, ok, beleza. Agora você vai pegar a cópia do hino e você vai pegar aquela primeira frase do hino, vai colocar lá no seu som para você ouvir aquela primeira frase. Ok, acabou a primeira frase? A segunda frase não me interessa ainda. Vou pausar. Ouvi a primeira frase do hino, agora eu mesmo vou cantar. Eu mesmo vou cantar aquela frase do hino. Ok? Para eu ver se realmente eu estou acertando ou se eu estou errando. Depois eu volto lá e somente para eu ver se realmente eu acertei ou não. Se eu errei, vou ver o que eu preciso consertar e vou consertar. Agora, se eu já consertei, beleza. Se eu cantei tudo certo, ok. Vou passar para a segunda frase. Aí eu coloco a segunda frase, dou uma pausa e canto a segunda frase. Depois eu pego e junto as duas frases, ok? Parece um processo demorado, mas não é, tá bom? Muitos regentes pensam que é um processo demorado. Ah, mas vai demorar muito. Demora muito quando você pega um hino todinho e você ouve ele todinho na esperança de aprender aquele hino. Você não consegue aprender ele como você deseja aprender. Se você colocar o hino para tocar todo ele e tentar aprender ele todo só de uma vez, você não consegue. Por isso que tem regente que passa às vezes a semana toda ali escutando o hino 10 vezes por dia, e quando chega na hora de passar o ensaio ele ainda erra. Mas por que isso acontece? Porque ele não parou para aprender o hino de fato. Ele não parou para analisar frase por frase do hino, ok? Aprendeu a primeira frase, depois vai para a segunda frase. Ou se for um hino não tão complexo assim, pega de duas em duas frases, ou de 3 em 3 frases da letra do hino e vai aprendendo a melodia. Vai cantando, vai pausando, vai cantando. Você vai ver que você vai tirar um dia para fazer isso, e quando for nos próximos dias, quando você for ouvir, você já vai saber esse hino. Você consegue aprender ele em um dia. É melhor do que você tirar uma semana toda para ficar escutando o hino 10 vezes, do começo ao fim, todo dia, e quando chegar na hora do ensaio você ainda erra. Então é melhor você parar, tirar um tempo, né? 1 hora e meia, para você realmente aprender, mastigar bem esse hino, né? Às vezes a gente fala até namorar com o hino. Você vai namorar com o hino, você vai conhecer esse hino, né? Você vai mastigar ele bem também, né? Para você poder ir se alimentando dele pouco a pouco. Se você pegar uma comida, por exemplo, uma barra de chocolate, você for querer comer essa barra de chocolate, você não vai meter ela toda na sua boca para engolir, não. Você vai o quê? Primeiro mastigar. Você vai morder ela, vai mastigar para poder ir comendo parte por parte. E é isso que acontece também nos hinos. Nós precisamos parar, né? Não pegar o hino todo para querer meter todo na nossa cabeça, porque não vai dar. A gente precisa parar para pegar parte por parte do hino para aprender, tá bom? Ensaie parte por parte e repita quantas vezes forem necessárias até você conseguir aprender aquela parte, para então passar para a próxima. Então você pegou uma parte do hino, a primeira frase ou 2 frases do hino, e você viu que você errou em alguma parte, volte lá
e procure consertar aquela parte que você errou. Tá bom? Repita quantas vezes forem necessárias para você poder fixar aquilo na sua cabeça. Tá? Faça isso até aprender o hino completo. Então vai pegando frase por frase. Às vezes a gente pensa que vai demorar, mas não demora tanto, porque o hino às vezes ele repete. Você aprende a primeira estrofe, depois entra no refrão. O refrão, geralmente eles repetem muito os refrões dos hinos, tá? Então às vezes só muda alguma coisa aqui na melodia, tá? Mas aí já entra na parte da melodia. Já não entra na parte da letra. A letra, ela se repete, tá? Algumas partes você conseguirá aprender mais rápido e outras você precisará repetir mais vezes. Isso é óbvio, né? Talvez você já deve ter ouvido algum instrumentista, algum tecladista, baixista, guitarrista, etc. ficar tocando somente um trecho de uma música e repetindo esse trecho várias vezes, né? Às vezes você ouve um tecladista lá tocando várias vezes, não é só uma parte do hino. Às vezes ele toca, depois repete de novo, ele para, repete de novo, às vezes fica até meio chato da gente ouvir. Mas o que é que ele está fazendo ali? Ele está fazendo isso que eu estou ensinando aqui. Ele está repetindo aquilo até ele fixar na cabeça dele aquela parte. E assim nós regentes também devemos ser. Eu estou errando uma parte, eu vou ter que ficar repetindo ela até eu aprender e meter na cabeça aquela parte, tá? Não vai existir pra gente um hino difícil. Vai existir um hino, né, que vai exigir um pouco mais de nós, mas não é impossível de nós aprendermos, tá? Basta nós nos dedicarmos, tá bom? E estarmos dispostos a parar um pouco para aprender o hino. Mas, olha, ele está, o instrumentista, né, ensaiando a música do mesmo jeito que eu estou lhe ensinando aqui. Fragmente a música. Dessa forma você aprenderá muito melhor. Depois que você aprendeu isso, né, parte por parte do hino, aí você vai escutar, aí que você vai escutar ele todo novamente, tá? Desde o começo até o fim, para você cantar e ver uma possível falha que você pode ter, tá bom? E aí já vai ser bem pouca coisa que você vai precisar consertar. Aprenda os momentos de começar a cantar, ou seja, as entradas, as pausas e as repetições. Com isso você passará mais segurança para o seu coral no momento do ensaio. O regente que não sabe o hino que ele mesmo está passando, ele não vai passar segurança para o coral. E isso vai fazer com que os irmãos nem prestem atenção quando você for passar ensaio. Então por isso muitos regentes reclamam. Poxa, os irmãos não prestam atenção, ou os irmãos estão deixando de ir para o ensaio. Mas por quê? Às vezes o próprio regente não se esforça para aprender o hino, e quando chega lá ele só quer colocar o hino para os irmãos escutarem. Ok, bora passar no playback. Os irmãos erram tudinho, tá ok, bora para casa. Quando chega lá no dia do culto para cantar, todo mundo canta errado. Um canta para ali, outro para lá. Mas por quê? Porque não foi passado um bom ensaio para os irmãos, tá? Então, muitas vezes os irmãos desanimam de ir para os ensaios, ou às vezes não gostam de ir para o ensaio, porque ele fala, olha, eu vou lá para o ensaio e o regente só coloca para eu escutar o hino e depois já passa o playback, eu faço isso em casa. E realmente é verdade. Se for só para escutar o hino e depois já cantar no playback, é só jogar lá no grupo do WhatsApp para os irmãos que eles ouvem o hino em casa mesmo e treinam no playback sozinhos, tá bom? Mas o ensaio, ele é justamente para com que o regente ele passe todas as informações necessárias para os irmãos. Questão de entrada, né? Questão de pausa, de repetição, quantas vezes repete, né? Às vezes a gente precisa modificar alguma coisa. Olha, irmãos, nesse trecho aqui, o hino ele sobe, mas eu preferi fazer aqui, olha, reto, a gente permanece reto aqui, tá bom? Para facilitar mais na hora de cantar. Então se o irmão ele não participa do ensaio, se o regente não passa isso, ok, aí o regente vai fazer reto, aí o outro irmão vai subir, né? Então, ok, o que vai acontecer aí? Já vai ter uma diferença na hora da apresentação, mas uma diferença o que? Negativa, porque um fez uma coisa e outro fez outra. Então isso não pode acontecer. O ensaio ele é justamente para acontecer isso, pro regente ele colocar ali tudo que precisa ser feito, tudo aquilo que ele observou, tudo aquilo que ele aprendeu, da maneira que ele quer passar o hino, para que os irmãos aprendam e apresentem da maneira, né, certa lá na hora da apresentação no culto, tá bom? Mas agora, se o regente ele não passa segurança, os irmãos deixam de ir para o ensaio e acontece tudo de negativo, né? Então, meus irmãos, essa é a maneira, né, com que eu estudo, com que várias pessoas estudam também.
o hino, tá bom? Regentes, até mesmo regentes profissionais, eles fazem isso. Músicos, todos fazem isso para poder aprender a música, para poder aprender o hino melhor, tá bom? Então você não pode ficar de fora disso, tá? Fragmente o hino, aprenda parte por parte. Se for o seu primeiro contato com o hino, pare e ouça o hino que você quer ensinar. Primeiro ouça, depois você vai dividir parte por parte, vai aprender parte por parte. Depois disso, você vai ver só as repetições, quantas vezes repete o refrão, né, qual o momento da entrada, em que momento finaliza o hino, tá? E então é esse conteúdo que eu quero deixar para vocês aqui, porque infelizmente muitos regentes têm essa dificuldade de aprender um hino, tá? Então às vezes eles falam, poxa, eu não consigo decorar o hino, eu não consigo, né, pegar a letra do hino, mas é porque tá faltando isso, né? Tá faltando aprender a aprender o hino que quer ensinar, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe.